Olá, boa tarde. Hoje nós teremos aula de matemática e na apostila, na página 9, nós temos uma atividade, que é esta aqui, essa primeira atividade aqui, onde nós teremos que escrever uma frase sobre a atividade anterior da nossa última aula de matemática, tá? Na atividade anterior, vocês tiveram que desenhar uma balança, né? Da maneira como vocês quisessem. E aí, na página 9, vocês têm que escrever uma frase sobre essa pesagem, sobre esse desenho dessa balança. Então, vocês vão escrever alguma frase, né? De acordo com a pesagem que vocês fizeram, tá bom? Falar sobre os pratos, né? O que estava mais pesado, o que estava mais leve, ok? Na atividade 6, a Clara e a irmã Helena, elas subiram juntas em uma balança. Quando elas subiram juntas, o peso que apareceu foi 26 quilos, certo? A gente tem que fazer a conta para calcular quanto que a Clara pesa. Então, se a Clara subir sozinha na balança, quanto que vai aparecer? Se a Helena tem 11 quilos, quanto que a Clara pesa? O que a gente pode fazer? Olha só, nós podemos fazer a conta, vou compartilhar aqui com vocês, para a gente poder fazer a continha. Então, olha só, 26 quilos é o que está aparecendo na balança, certo? Eu vou tirar o peso da Helena, que são 11 quilos. A Helena sozinha pesa 11. Então, veja bem, 6 menos 1, eu vou ter 5, né? De 6 eu tiro 1, eu fico com 5. De 2 eu tiro 1, eu fico com 1. Então, o peso da Clara sozinha é de 6 quilogramas. Isso é o que vocês devem colocar ali no visor da balança que está aparecendo do ladinho, tá bom? Essa aqui é a questão número 6, tá? Da página 9. Agora, na próxima questão, na página 7, veja bem. Lourenço pesa 17 quilogramas e o gato 4. O gato pesa 4 quilogramas e o Lourenço 17. O Lourenço subiu na balança com o gato no colo. Aqui vocês devem fazer um desenho para mostrar essa situação e calcular o número que apareceu na balança. Então, agora, na questão 7, é uma questão de adição, onde eu devo adicionar, né? O peso do Lourenço, que foi 17, mais o peso do gato, que é de 4 quilos, certo? Então, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, mas aqui eu não tenho dezena, então fica assim, tá? Aí vocês devem fazer o cálculo para ver quanto vai aparecer na balança e fazer um desenho ali do Lourenço com o gato em cima da balança, tá? Em seguida, na página 10, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar, né, o que a gente fez aqui. E aí eu vou parar de compartilhar com vocês, tá? Para eu poder mostrar a imagem aqui para vocês, tá bom? Interromper compartilhamento. Vamos lá. Pronto. Então, na página 10, que é esta página aqui, acompanhem a leitura do texto. Depois de 100, que números vêm? O tamanduá-bandeira é um animal ameaçado de extinção em alguns lugares. A caça e a destruição do seu habitat são algumas das causas desta ameaça. A gestação de um filhote de tamanduá-bandeira pode levar até 190 dias. Você sabe ler esse número? Ele é maior ou é menor do que 100? É maior, né? 190. É 100 mais 90, né? Ali embaixo vocês têm um quadro. Um quadro que tem vários números. Tem até o número 200. Mas na primeira fileira não tem número nenhum. Olha só.
Vocês têm aqui vários números que chegam, né, até o 200, tá? Mas na primeira fileira, vocês não têm números nenhum. O que vocês devem fazer primeiro? Encontrar no quadro o número de dias da gestação do tamanduá e pintar de verde. Qual é o número de dias da gestação do tamanduá? Gestação é gravidez, tá? Então, quando a mamãe tamanduá está grávida, está esperando um bebê tamanduá, ela pode ficar até 190 dias esperando esse bebê. Encontrem o número 190 e pintem de verde. Depois, você reparou que a primeira linha do quadro não está preenchida com números, né? Escreva os números dessa linha usando o segredo da sequência do quadro. Então, vocês têm que completar essa linha com os números da sequência, certo? Bem tranquilo, né? Todos os números que vêm depois de 100 têm um algarismo para indicar as centenas. Quando escrevemos por extenso, usamos uma palavra para indicar as centenas. Se esse algarismo é 1, a palavra é cento. Veja estes exemplos. Então, a gente tem ali o 109, 157, 122, 170. Então, quando a gente tem um número de 3 algarismos, e o algarismo que representa a centena é o 1, nós vamos ler desse jeito, ler e escrever, né? Cento e alguma coisa, tá? Letra C, escreva com palavras o número de dias da gestação do tamanduá. Então, aqui vocês vão usar as palavras, tá? 190. No pontinho, escreva com palavras o número do quadro que está logo acima desse número. Então, aqui neste quadro, aqui está o 190. Quem é que está logo acima do 190? Vamos escrever também com palavras, tá? Depois vocês vão preencher a tabela para que todos os números fiquem registrados com algarismos e com palavras. Então, ali no quadro, vocês têm alguns números, né, que estão escritos com palavras e devem completar com algarismos. Tem números que estão escritos com algarismos e devem completar com palavras, tá? Na letra E, descubra qual é o número seguindo as dicas. Atenção! Tem o algarismo 1 nas centenas. O algarismo das dezenas e das unidades é o mesmo, é igual. E este número é maior do que 170 e menor do que 180. Com essas 3 dicas, será que vocês conseguem descobrir que número é este? Na página 12, um leão adulto pode pesar até 220 quilogramas. Você sabe ler este número? 220, né? Olha só. Aqui está a imagem do leão, tá? Que pode chegar a pesar até 220 quilos. Este número, então, é o 220. Copie aqui o maior número do quadro da página 10. Então, lá na página 10, onde tem todos esses números, qual é o maior número? Vocês devem copiar aqui neste espacinho, tá? Esse número é o 200. Ele tem 2 centenas. 100 mais 100 é igual a 200. Podemos representar esse número usando um quadro de ordens, como está aparecendo ali, ó. A gente tem, né, unidade, dezena e centena. Aqui na casa da centena, eu coloco o 2, porque ele tem 2 centenas, certo? E eu leio 200. Nesse quadro, escrevemos um algarismo em cada espaço para indicar as centenas, as dezenas e as unidades, como a professora explicou. Agora, observe estes números representados em quadros de ordens. Então, a gente tem ali 2 centenas, 1 dezena e 1 unidade.
que nós podemos ler como 211. Ao lado, nós temos 8 dezenas e 5 unidades, que nós lemos como 85, tá? O número 200, ele pode ser representado no material dourado, ó, com 2 placas grandes. Cada placa desta vale 100. Então, 2 placas, eu tenho 200, tá? Usamos a palavra 200 para indicar que o número tem o 2, né? O algarismo 2 nas centenas. Então, veja ali os exemplos. 208, 290, 257, 266. São os exemplos. Agora, na questão número 3, vocês devem preencher o quadro com os números que estão faltando, tá? Preencha a primeira linha com os números de 1 até 200, na primeira linha. Observe atentamente como são os números da primeira e da segunda e da quarta colunas. Em seguida, preencha a terceira coluna. Você consegue completar as outras colunas do quadro? Pensando no que você observou no item anterior? Então, faça isso. Confira se no quadro estão todos os números de 191 até 250, em ordem do menor para o maior. E desenhe mais uma linha no final da tabela e continue a sequência de números. Resumindo, né? Seguindo todas essas dicas, vocês devem, então, preencher o quadro do 191 até o 260, porque a última linha vocês devem desenhar e preencher até completar o 260, tá? Na página 14, vocês devem fazer a questão número 4, explicando por que o número 267 é maior que o 167. Por que será? Olha só, o 267 tem o número 2, né? Tem o algarismo 2 na centena. O número 167 tem o algarismo 1 na centena. O 2 é maior do que o 1, então 267 é maior. Qual o número maior? O 187 ou o 197? Da mesma forma, vocês irão explicar a resposta, tá? E a questão número 6. Maria e Marcelo estão jogando uma batalha de números. Em cada rodada, vence quem tiver o maior número. Marque o número do vencedor de cada rodada. Então, na primeira rodada, a Maria jogou 246. O Marcelo, 264. Os números são parecidos, não são? Têm os mesmos algarismos. Mas qual é o maior desses números? O 246 ou o 264? Na segunda rodada, 189 e 198. Acontece a mesma situação. E aí, qual o maior número desses dois? Em seguida, vocês devem completar as sequências contando de 2 em 2. Tem ali 3 sequências e vocês vão completar os números que estão faltando contando de 2 em 2. E na última questão, a questão número 8, vocês também vão completar as sequências, mas aí vão contar de 10 em 10, tá certo? Bom, essas são as nossas atividades de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e uma ótima semana pra gente. Tchau, tchau!